Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos finalizar o cronograma 2 do quarto bimestre. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as atividades. Mas antes das atividades, eu quero lembrar um pouquinho sobre o que nós conversamos na aula passada. Então, nós conversamos sobre como foi a ditadura militar no Brasil. Então, nós vimos como ela teve início, que foi um golpe, aplicado no então presidente João Goulart. Nós vimos algumas características, da ditadura, que é um governo que não é democrático, que é um governo que persegue os opositores, que é um governo que censura a imprensa, entre outras características. Nós vimos um pouquinho sobre os atos institucionais que foram criados durante a ditadura, e que davam amplos poderes para o presidente, que podia fazer praticamente qualquer coisa. Nós vimos também um pouquinho sobre cada governo, sobre cada presidente, vimos na questão econômica, sobre o milagre econômico, vimos sobre as grandes obras realizadas durante a ditadura, vimos também sobre a perseguição aos opositores, vimos a questão dos estudantes, dos artistas, dos cantores, compositores, enfim, políticos que foram perseguidos durante a ditadura também. E nós vimos como foi todo o processo até que fosse feita a abertura política, até que o Brasil se redemocratizasse novamente. Certo, pessoal? Relembraram? Então, vamos conversar um pouquinho sobre as atividades, O exercício 1. Explique como teve início a ditadura militar no Brasil e quais foram as principais consequências para a população com a implantação desse regime. Então, eu quero que vocês expliquem, quando e como a ditadura teve início e o que mudou para a população com a implantação, do regime militar, certo? A 2, por que a decretação dos atos institucionais não foi um ato democrático? Pessoal, normalmente uma lei, para ela ser aprovada, essa lei, ela é proposta, ela é votada, ela passa pelos deputados, pelos senadores, ela só é aprovada quando a maioria vota e aprova. Então, as leis, elas passam por todo um processo até que elas sejam aprovadas. Qual é o grande problema do ato institucional, gente? O ato institucional era como se fosse uma lei, só que essa lei não era votada por várias pessoas e aprovada. Essa lei era criada e imposta pelo presidente. Então, não era consultado nem o povo, nem deputados, nem senadores, ninguém. Simplesmente era uma lei criada e imposta pelo presidente. Então, pensando nesse sentido, será que o ato institucional é democrático? 3. Cite as principais características da ditadura militar, Como é um governo militar no geral? Quais as características que ele tem? Principalmente, pensando exclusivamente no caso do Brasil agora. 4. O que estabelecia o ato institucional número 5? Foram criados vários atos institucionais durante o governo dos militares, porém, a gente costuma dizer que o AI-5 foi o pior de todos. Então, eu quero que vocês procurem aí no texto da apostila e anotem aqui o que estabelecia o AI-5, certo, pessoal? Exercício 5 é um teste, pessoal, é para escolher a alternativa que apresenta apenas presidentes militares, tá? A alternativa que tem apenas presidentes militares, certo? A 6, pessoal, é uma reportagem, olha que interessante, que saiu na Folha de São Paulo em 2008. E essa reportagem é muito interessante porque ela fala, sobre o quanto os brasileiros têm desconhecimento sobre a própria história, porque muitas pessoas nem sabem que o AI-5, por exemplo, existiu. Então, é muito legal, leiam essa reportagem e depois dela tem as questões A, B, C e D, que vocês vão responder de acordo com a interpretação dessa reportagem da Folha de São Paulo, certo? O exercício 7 vai falar um pouco sobre economia, Ele vai mostrar o que aconteceu com o salário mínimo no decorrer de alguns anos que fizeram parte da ditadura. Então, vocês vão analisar a tabela, falar o que aconteceu com o salário mínimo e analisar economicamente esse período do governo da ditadura, certo? A 8. O que foi feito no governo de Figueiredo em continuidade ao processo de abertura política?
Então, pessoal, o governo do Figueiredo foi o último governo militar e aos poucos foram sendo feitas coisas para que realmente acontecesse essa abertura e realmente a ditadura acabasse. Então, citem algumas medidas, algumas coisas que aconteceram nesse período para que pudesse ser feito e concluído esse processo, né, do Brasil voltar a ser uma democracia. E o exercício 9, pessoal, fala das diretas já, né? Quando muitas pessoas foram às ruas reivindicando uma coisa. E é isso que eu quero saber. O que as pessoas queriam nessa campanha, nessas manifestações da diretas já? É um teste, só uma alternativa está correta. Então, o que as pessoas queriam com as diretas já? Né? Qual era o pedido dos brasileiros? Certo, pessoal? Então, as atividades são essas. Façam com atenção, com capricho. E na aula que vem, nós continuamos o nosso conteúdo. Certo? Até mais!